Bom dia a todos. Daremos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, capítulo 21. Obrigado, meu Deus, pela bênção do dia e pela bênção dos ensinamentos, que cada vez mais nos inspiram a nos tornarmos melhores, a aperfeiçoarmos nossa ação, nosso pensamento e nosso sentimento. Hoje continuaremos o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Kardec organiza o capítulo em torno da afirmação de Jesus sobre reconhecer as árvores pelos frutos que elas dão. E continua dizendo a respeito dos falsos profetas. E então este capítulo parece soar estranho quando conversamos sobre o nome. Haverá falsos cristos e falsos profetas, mas é um alerta para todos nós no sentido da melhoria daquilo que produzimos na nossa vida. Jesus afirma isto no Evangelho de Lucas e Evangelho de Mateus. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espinhos, e não se cortam cachos de uvas de sobre as sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. A árvore produz frutos, e através do fruto nós reconhecemos de que é a árvore. Então a árvore de figo só pode dar figo, a árvore de uva só pode dar uva, a árvore má só pode dar um fruto mau, a árvore boa só pode dar um fruto bom. O homem de bem tira coisas boas do tesouro do seu coração. À época de Jesus, o coração era entendido como sede do pensamento e do sentimento. Então, da sede do pensamento e do sentimento, que acreditamos ser o nosso espírito, é que nós tiramos as ações, e as ações vão ser boas se a sede do pensamento e do sentimento, que é o espírito, é uma sede de um homem de bem. Podemos ainda não sermos espíritos perfeitos, mas espíritos que querem se tornar perfeitos, verdadeiros homens de bem, homens que se esforçam por se tornar melhores. Então, se somos homens que se esforçam por se tornar melhores, as ações, os pensamentos, os sentimentos que sairão ou serão expressos do nosso espírito serão bons. E pelo contrário, se ainda estamos longe de sermos ou aspirarmos a sermos um homem de bem, então os nossos frutos, as ações do nosso espírito serão com certeza ações ainda ruins. E aí Jesus orienta a nos guardarmos dos falsos profetas que chegam até nós cobertos de peles de ovelhas, mas que trazem por dentro lobos vorazes. Nós conheceremos os falsos profetas pelos seus frutos, e aí, conhecendo os frutos da ação de cada um, saberemos as verdadeiras intenções do Espírito que se expressa até nós. Da mesma forma, e principalmente, conheceremos o nosso interior através dos frutos produzidos pelo nosso espírito. Guardai-vos de alguém que vos seduza, porque vários virão em meu nome, vários virão em nome do Cristo e dizendo que são o Cristo, tentando nos seduzir. Levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque a iniquidade será muita, a caridade de alguns se resfriará, mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Os falsos profetas, aqueles que se dizem Cristos, trarão frutos ruins e enganarão a muitos e também resfriarão a fé de muitos. É uma pena que isso aconteça, porque a fé que ainda titubeia sofrerá com a má intenção daqueles que querem ludibriar. Jesus orienta então a conhecer a árvore pelos seus frutos, e a árvore que produz mau fruto não é boa. Atentemos a isso. A Barça traz para nós a orientação a respeito da comunicação. A comunicação é causa e efeito do progresso social.
Com a comunicação há progresso e com o progresso há muito mais comunicação. Assim, a história da humanidade é, em grande parte, a história da comunicação. É a transmissão de uma mensagem entre uma fonte e um destinatário, um transmissor e um receptor, através de um meio denominado canal, que pode ser um gesto mais elementar até a transmissão através de um satélite que está fora aqui do planeta Terra. E este comando entre uma fonte e um receptor pode ser através da linguagem verbal, que é a forma mais importante de comunicação entre os seres humanos. E não existem duas pessoas que se expressem da mesma forma. Cada um se expressa de uma forma, cada um expressa as mesmas 26 letras do alfabeto de um jeito diferente, de um jeito particular, de um jeito específico. E cada fala gera uma resposta, e dessa troca nasce o conceito de indivíduo e nasce o conceito de próximo. Então, o livro, a palavra escrita, o rádio, o telefone, a internet, o satélite, a televisão, o cinema, o celular, as redes sociais ampliaram em círculos concêntricos a difusão das ideias e do conhecimento e ligaram, conectaram as pessoas, as bilhões de pessoas em tempo real. Mas na era da informação, nem tudo são flores. Mais do que nunca é preciso separar o joio do trigo. É preciso passar pelo crivo da razão as informações que chegam até nós a todo momento, em tempo real. Paulo, o apóstolo, orienta para fugirmos das contendas de palavras, porque isto nada aproveita, senão para perverter os que a ouvem. E orienta também, na segunda carta aos Coríntios, que devemos ser cartas vivas do Cristo. Então, se devemos ser cartas vivas do Cristo, se devemos expressar em nós a orientação do Evangelho, a orientação de amor, então devemos pensar muito bem em tudo aquilo que transmitimos, seja pelo nosso pensamento, seja pela nossa ação, seja pelo nosso sentimento. E Emmanuel orienta, através de Chico Xavier, que a palavra de Jesus transcende a todos os limites humanos. As palavras de muitos profetas restringiram-se às situações em que viviam e devem ser compreendidas para aquele momento histórico, mas Jesus, divisor de águas da história da humanidade, de antes de Cristo e depois de Cristo, transcende aos limites humanos e aos limites da história. Arte, política, sistemas filosóficos, meios de comunicação impõe limites aos humanos. Jesus fala a um tempo, do passado, do presente e para o futuro, dirigindo-se a todos e a cada um de nós. Sua palavra é atemporal, exprime a verdade absoluta que o tempo cada vez mais confirma e que o tempo cada vez mais reconhece. E nós, cada vez mais aprimorando o nosso espírito e ganhando compreensão do nosso espírito, percebemos que este código de amor trazido por Jesus é cada vez mais verdadeiro e cada vez compreendemos melhor o que um dia lá atrás ele quis nos ensinar. Muito acima das verdades transitórias que são domínio dos homens e que são esquecidas quando não se alinham com os ensinamentos do Cristo, Jesus fala mais alto. A necessidade da alma é semelhante à fome ou à sede, à doença física ou psíquica, que são iguais em qualquer ponto. O sorriso e a lágrima são linguagens universais, falam sem palavras dos sentimentos humanos. Apenas Jesus define a Terra como nosso lar e a humanidade como a nossa família. Fala a todos em todos os tempos, revela no amor o laço que une a todos nós, indica no trabalho o roteiro para a evolução e para o aperfeiçoamento do espírito. Abre os horizontes divinos da vida e ensina-nos a levantar os olhos para o mais alto e o mais além. Palavras, palavras, palavras.
Esquece as que te incitam à inutilidade. Sócrates, 470 anos antes de Cristo, trouxe um ensinamento importante para fazermos uma peneira de tudo aquilo que ouvimos no nosso dia. Conta que um amigo chegou até ele para lhe contar uma notícia sobre outro amigo e diz: Sócrates tem uma informação sobre um amigo seu. E ele lhe diz: espere um pouco, você sabe se isso é verdade? A que o amigo responde: não tenho certeza. Então você sabe se isso é bom? Bom com certeza não é. E o terceiro ponto, você sabe se é útil que você me conte isso? Não, útil não é. Então, não me conte, deixe de lado o que não é importante. Se pudermos aplicar essas três peneiras, esses três crivos na nossa vida, antes de pensar, antes de passar para frente as informações que recebemos a cada minuto do nosso dia, então já estaremos fazendo uma filtragem de tudo aquilo que é desnecessário, de tudo aquilo que não é bom, de tudo aquilo que não é verdade. Aliás, o que é verdade hoje em dia está muito questionado e as fake news se espalham por todos os lados, trazendo confusão, trazendo medo, trazendo o isolamento das pessoas que perdem confiança umas nas outras e perdem confiança na vida. E atrapalha o desenvolvimento das crianças, atrapalha o desenvolvimento do espírito, atrapalha o entendimento aqui na Terra. Aproveita as situações que te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Busca as situações que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem vir de um amigo, de um livro, mas procedem sempre de Jesus, que é o nosso divino amigo. Paulo, aos Hebreus, orienta sobre a natureza da fé, sendo a fé o fundamento das coisas que se esperam e o argumento das que não se vê. Para se aproveitar o talento e as oportunidades que Deus nos concede, é indispensável usar a palavra falada e a escrita, sem malícia e sem queixas, destacar em todos os momentos e situações os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança. Em situações de calamidade, falar o estritamente necessário e orar em silêncio por aqueles que lhe suportam o impacto doloroso. Se há motivos para advertências e correções, lembra que o estopim pode ser apagado antes da explosão e reprime os ímpetos de cólera. O fogo serve como precioso auxiliar na manutenção da vida, mas deve ser usado com prudência para não destruir a casa. Não te detenhas em mágoas ou doenças, pesadelos, profecias temerárias e lembranças infelizes. Dá apenas a atenção necessária para remover uma pedra ou retirar um espinho. Junto do desespero, providencia o consolo sem a pretensão de ensinar, e visitando a necessidade, menciona as riquezas que a bondade de Deus espalha em mancheias em benefício de todos, sem desconsiderar a dor dos que choram. Ilumina a palavra para que ela mostre a compreensão e o amor, sem esquecer o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. Jesus, então, nos orienta a termos bastante cuidado quando selecionamos palavras, quando selecionamos ações, quando selecionamos sentimentos. Isso serve para nós, isso serve para aqueles que estão ao nosso lado, isso serve também para os espíritos que estão na erraticidade. A erraticidade é esse estado entre uma encarnação e outra. O espírito desencarnado, então, está na erraticidade. E da erraticidade, os espíritos vivem em contato muito próximo com cada um de nós aqui na Terra. E de ordinário, muitas vezes, são eles que nos influenciam no dia a dia. E aí depende muito do nosso interior a seleção
a seleção do contato espiritual que fazemos aqui na Terra. Depende muito da nossa boa intenção, depende muito da nossa ação, a proximidade deste ou de outro espírito perto de nós. E aí que devemos pensar também em aplicar os crivos da verdade, os crivos da bondade e da utilidade de uma informação que um espírito traz para nós, seja por uma mensagem escrita, seja pela nossa intuição, seja pela palavra de alguém que está ao nosso lado, transmitindo a mensagem de algum ente espiritual. Kardec orienta, no sentido evangélico, a palavra profeta indica um ser enviado de Deus. Muitas vezes o profeta é entendido como alguém que prediz o futuro, mas profeta, quando Jesus diz que haverá falsos profetas, Jesus fala no sentido de um enviado, de alguém que transmite alguma informação do plano espiritual. Este profeta, como um médium, pode trazer uma notícia verdadeira e pode trazer uma notícia falsa. Então, como saber se um profeta ou um médium traz alguma informação falsa ou verdadeira? Aplique a razão, aplique os 3 crivos de Sócrates, aplique os conhecimentos adquiridos pelo estudo sistemático da doutrina espírita, o estudo das obras básicas, o estudo do acervo de Chico Xavier, o estudo do acervo trazido pelas obras de Divaldo Franco, os estudos sérios que orientam a interpretação de Allan Kardec, para podermos pensar se isso é bom, se isso é útil, se isso é verdadeiro, se isso condiz com a razão, condiz com o conhecimento adquirido até o momento. E então nós podemos pensar que o médium transmite a mensagem de espíritos que estão do outro lado. E espíritos que estão do outro lado são muito parecidos com os espíritos que estão do lado de cá. Então, há bons espíritos, há espíritos ainda ignorantes, há espíritos com boas intenções e há espíritos com intenções de enganar, há espíritos com intenções de confundir. E aí, normalmente a confusão e o engano entra justamente no que trazemos dentro do nosso coração, que se for orgulho e se for egoísmo, daremos valor às orientações que insuflam o nosso orgulho e nosso egoísmo, e aí se estabelece a comunicação, aí se estabelece a ligação para uma fascinação, para uma perturbação que na maior parte das vezes vai retardar a evolução, o progresso do nosso espírito, e mais que isso, vai destruir belas oportunidades da nossa vida, seja a nossa vida familiar, seja a nossa vida profissional, seja a vida das instituições a que nos relacionamos, a nossa família, o centro espírita que frequentamos, o nosso trabalho. Pode, pois, uma pessoa ser profeta sem fazer predições, apenas transmitindo a orientação dos espíritos que encontram-se na erraticidade. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que predisseram o futuro. Então, há profetas, há médiuns que realmente podem predizer o futuro, mas cuidado com essas predições de futuro, porque, como nós dissemos, os espíritos do outro lado são muito parecidos com os espíritos do lado de cá. E se aqui há confusão, se aqui há fake news, do outro lado também há confusão, também há fake news. E a informação deve ter sempre um fim útil, um fim verdadeiro, um fim bom. Se não for um fim bom, um fim útil, um fim verdadeiro, tome muito cuidado com a informação que chega através de uma comunicação mediúnica. Todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso, miraculoso. Uma vez que se encontra a causa, reconhece-se que o fenômeno não é mais que a aplicação de uma lei na natureza. E a profecia, como a transmissão da mensagem de um espírito através do médium para a Terra, deixa então de ser um fenômeno maravilhoso, miraculoso, e passa a ser um fenômeno que é possível de ser explicado.
Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais, isto é, fora das leis da natureza, vai se restringindo à medida que a ciência se alarga. Em todos os tempos, houve os que exploraram, em proveito próprio, os conhecimentos que possuíam a fim de alcançar prestígio e a pretendida missão. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que a humanidade se esclarece, e o verdadeiro profeta se reconhece por caracteres exclusivamente morais. Então, se estamos seguindo alguém, se estamos seguindo alguma orientação, se estamos seguindo alguma doutrina, nos atentemos exclusivamente para os resultados morais daquilo que se é pregado. Se o resultado, se o fruto daquela doutrina, se o fruto daquela orientação, se o fruto daquela mensagem é bom, então aquela mensagem consegue transmitir a seiva divina para cada um de nós. Aquela mensagem vem de um espírito bom, vem de um espírito que tem boa intenção para a nossa vida, vem de um espírito que está bem intencionado. Kardec orienta sobre a categoria bem mais perigosa, que é a dos espíritos enganadores, que tomam nomes venerados para imporem os mais singulares assuntos e as mais absurdas ideias. João, apóstolo, orienta: meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo dos encarnados e no mundo dos encarnados. E aí, na instrução dos espíritos, neste capítulo 21, a orientação: se vos disserem o Cristo está aqui, não vá. Ao contrário, tende vós guarda, porque numerosos serão os falsos profetas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Os que vieram e virão sempre em nome do Cristo serão brandos e humildes de coração, modestos e simples. Caminhai sem pensamentos ocultos, na rota bendita que tornastes, seja a vossa divisa a do progresso contínuo em todas as coisas. Desconfiai dos falsos profetas. O verdadeiro missionário de Deus tem de se justificar pelas obras de influência moralizadora e não pela propaganda enganosa das falsas realizações. E aí nós vemos exemplos maravilhosos aqui no Brasil, de belos profetas, de belos médiuns que têm uma obra maravilhosa que deve ser sempre lembrada e respeitada, porque foi dado sangue, foi dado espírito, foi dado vida para que essa obra fosse construída. E não é apenas um interesse de sectarismo, não é apenas um interesse de aumentar a fileira na porta da sua religião, mas sim de diminuir a fileira dos sofredores que batem em sua porta. Chico Xavier, um maravilhoso exemplo de um homem humilde que, através de sua obra, nós podemos incontestavelmente reconhecer a verdadeira moral do seu espírito e a verdadeira intenção como médium e como profeta que entendemos que foi na nossa religião e sempre será um exemplo a ser seguido. Os verdadeiros profetas ignoram-se a si mesmos, desempenham a missão que lhes foi confiada sem reivindicar um mérito pessoal. O verdadeiro profeta é humilde, é modesto, é caridoso, é destemido. Coloca-se sempre como servidor, como vimos na semana passada, o trabalho de servir. Coloca-se sempre como servidor e jamais se atribui ou aceita qualidades imaginárias e nem qualquer tipo de retribuição. Nunca pregam ou praticam superioridade sobre qualquer outro grupo e são sempre muito bons e eminentemente racionais. Não se apresentam como conselheiros, pregando a separação e o isolamento. Não propõem cerimônias ou atos extravagantes. Quando uma verdade tem de ser revelada,
todos os grupos sérios e bem intencionados, jamais em particular a qualquer grupo ou pessoa. É o critério de Kardec da universalidade. Quando uma verdade deve ser dita, ela virá em grupos sérios diferentes, não só de um grupo único que pretende ter a verdade para si mesmo. Todo grupo que considere privilégio seu receber as comunicações ou que tendam à superstição e rituais caminha para o desequilíbrio e a perturbação. Aprendei, pois, antes de tudo, a adquirir os bons e os maus espíritos a distinguir os bons e os maus espíritos para não vos tornardes falsos profetas. Mas, acima de tudo, sejamos cartas vivas do Cristo, como disse Paulo. Sejamos nós bons profetas, porque se aprimorarmos o nosso interior, então seremos uma árvore boa que dará frutos bons, e como uma árvore boa que dá frutos bons, alimentaremos bem aqueles que nos procurarem para o alívio de sua dor, criaremos em torno de nós situações de crescimento, situações de desenvolvimento dos espíritos que se achegarem até nós. E aí, como boas árvores, estaremos dando bons frutos, transmitindo através desses bons frutos a seiva divina que recarrega incessantemente as nossas energias aqui na Terra, se de fato nos dispusermos a servir. Muito obrigada e uma ótima semana a todos.